Boa noite, meu querido. Bom, pessoal, já estou com a tela compartilhada. A gente vai fazer o exercício, tá? A ideia é que a gente fizesse dois, pelo menos, né? Mas se não der tempo, amanhã a gente faz mais sem problema nenhum. A gente não vai sofrer em relação a isso em, em tempo, certo? Se for necessário, eu faço outra aula daquela com vocês no final de semana antes da prova para vocês não serem prejudicados em relação aos exercícios e às aulas de revisão, tá? Mas a ideia é que a gente faça esses exercícios aqui. Então vamos lá. Ontem a gente viu, né, a parte teórica de análise dimensional e semelhança, principalmente o teorema de Pede-Bucker, né? E como a gente faz análise de semelhança focando mais aqui em geométrica e dinâmica, tá? Na equivalência aqui dos adimensionais, dos protótipos e dos modelos que a gente estuda. Então hoje deixei aqui para a gente fazer esse exercício, certo? É um exercício, como eu falei ontem na aula, é um exercício grande, né, que a gente tem do teorema de Pede-Bucker, e a gente vai utilizar o que a gente encontrou aqui nesse próximo exercício aqui, que é um exercício de semelhança. Vocês vão entender o porquê. Bom, aqui a gente diz o seguinte, ó, o problema diz que a potência W ponto é fornecida a uma bomba centrífuga e é uma função da vazão volumétrica Q, do diâmetro do rotor, da velocidade de rotação ômega e da massa específica ρ e da viscosidade μ do fluido. Então, a gente tem basicamente essa função aqui, ó. Potência é a função da vazão, do diâmetro, da rotação, da massa específica e da viscosidade. Então, a gente vai reescrever isso aqui na forma adimensional, né? Que tá faltando aqui a pergunta de reescrever na forma adimensional, certo? E para isso a gente vai utilizar o teorema do Pede-Bucker. Então, lembrando aqui que o teorema do Pede-Bucker, a gente tem um algoritmo, né, a ser seguido. Então, vou aproveitar isso aqui para a gente seguir exatamente essa sequência. No nosso primeiro ponto, a gente vai definir aqui o número de variáveis, né? Vou aproveitar esses dois primeiros aqui. Então, a gente vai definir aqui inicialmente o nosso número de variáveis que a gente tem no problema. Quantas variáveis a gente tem nesse problema aqui? Seis. São sete, Ele professor. vai ter n igual a. Vamos contar. Lembrando que são variáveis dimensionais. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente vai ter 6 variáveis. Tá bom? Logo depois, a gente tem. Perdeu a formatação, né? A formatação vamos fazer normal. A gente viu n igual a 6. Isso aqui foi a primeira coisa que a gente fez, né? Primeira coisa do algoritmo. O segundo ponto é a gente escrever a equação dimensional de cada variável, né? Então a gente vai utilizar uma tabela tipo esta aqui. É interessante que vocês usem algo semelhante a isso na hora de
que vocês estiverem resolvendo, que vocês estiverem estudando, fazer uma tabelinha assim ajuda, tá? E aqui a gente vai colocar as variáveis que a gente tem no nosso problema. Então a gente vai ter aí potência, vazão, diâmetro, rotação, viscosidade. Também a gente vai ter massa específica, né? Vamos adicionar aqui uma tabela. Adicionar uma coluna. E aqui a gente vai ter também a massa específica. E aqui nessa tabela a gente vai colocar a equação dimensional de cada uma dessas variáveis, né? Então, como eu falei para vocês, quando vocês estiverem estudando, vocês podem consultar essa tabela aqui, ó, ou a tabela que está no documento de aula, e vir aqui e pegar a equação da potência, ml sobre T ao cubo, né? A gente não precisa querer fazer isso aqui de cabeça, tá? Algumas, quando a gente usa tanto, a gente acaba assimilando fácil, mas as outras pode fazer sem. A gente pode fazer sem o uso da tabela. Mas a princípio, no início, é interessante a gente usar essa tabela para não ter problema quanto a isso. A gente tinha, né, ml ao quadrado sobre T sobre 3. Sobre T ao cubo, né? Aqui a equação da potência. A próxima variável que a gente tem vai ser a vazão. A vazão a gente sabe, por exemplo, no SI, metro cúbico por segundo. Então a gente vai ter unidade de comprimento ao cubo sobre segundo. A mesma coisa a gente ter tempo elevado a menos 1. O diâmetro é só a unidade de comprimento, uma unidade de comprimento qualquer, e rotação ela é dada em T a menos 1, porque se a gente lembrar aí, rotação, por exemplo, radianos por segundo, a gente vai ter basicamente 1 sobre segundo, né? Lembrando que a radiano é adimensional. Então, a mesma coisa de 1 sobre segundo, analiticamente, para a gente ver a dimensão, então a gente fica com T a menos 1. A massa específica, a gente sabe que é, por exemplo, no SI, quilograma por metro cúbico, então é massa vezes comprimento a menos 3, né? Ou a mesma coisa de massa sobre unidade de comprimento ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa. E a viscosidade é exatamente isso daqui, né? Massa vezes comprimento elevado a menos 1 vezes tempo a menos 1. Se a gente for lembrar lá daquela equação do início do semestre que a gente viu, a gente tinha lá que a viscosidade ela pode ser, a gente pode encontrar ela, né? Sendo quilograma, por exemplo, quilograma por metro vezes segundo, que é exatamente o que a gente tem aqui, uma unidade de massa pelo produto da unidade do tempo e a unidade de comprimento. E aqui, pessoal, quando a gente coloca dessa forma, a gente está deixando uma unidade genérica, tá? Depende do problema que a gente vai estudar. Então, essa aqui seria as nossas equações dimensional de cada uma das variáveis que a gente tem envolvido no nosso problema. Se a gente voltar aqui, ó, o terceiro passo do nosso algoritmo é a gente determinar o número de dimensões, né? E posteriormente a gente calcular aqui o número de adimensionais que a gente vai precisar para caracterizar esse problema aqui. Então, no nosso número de dimensões que a gente tem envolvido, aqui a gente vai contar as dimensões, né? A gente tem a dimensão da massa,
de comprimento e de tempo. Como está tudo aqui na potência, a gente vai ter aqui 3 dimensões. Normalmente, essa quantidade de dimensões envolvidas é igual a 3, tá? E para a gente determinar o quarto passo, é determinar o número de adimensionais, a gente vai fazer aqui a quantidade de variáveis que envolvem o nosso problema, menos a quantidade de dimensões. Então, a nossa quantidade de variáveis é 6, menos 3. A gente vai ter aí, minimamente, 3 números adimensionais que a gente vai encontrar, certo? O quinto passo, pessoal, falei para vocês ontem que é o passo, acredito eu que seja o passo mais importante, é a gente selecionar um, um conjunto, né, de variáveis. Professor, Oi. para eu determinar o K, esse número de dimensões, eu vou sempre unicamente olhar para a minha variável que está antes da igualdade? Não, você olha em todas. Aqui, por exemplo, Olha em tem todas. comprimento, tempo e aqui massa. Já tem as 3, entendeu? Eu disse Ah, aqui tá. porque foi a primeira que estava na minha vista aqui. Mas, a princípio, se você tem comprimento em uma, massa em outra e tempo em outra, você tem as 3 dimensões envolvidas no problema, certo? Uhum, certo. Lembrando que aqui é envolvidas no problema como um todo e não unicamente em uma única variável, certo? Nosso problema aqui, no caso, é uma bomba, que é a fonte de estudo, tá certo? Então, aqui Certo. nossas variáveis, lembrando que essas variáveis repetentes, pessoal, a gente falou ontem que normalmente a gente utiliza, né, a massa específica, a viscosidade, desculpa, a massa específica, a velocidade e o diâmetro, né? Ou seja, uma variável é geométrica, uma propriedade do fluido, e a outra, uma propriedade do escoamento e de um efeito externo. Nesse nosso caso, a gente não tem velocidade, né? Mas a gente tem, ó, vazão e é, e rotação, né? Que se aproxima da velocidade. E quando a gente lembra lá da segunda unidade, a gente lembra que vazão, né, ela é dada pela velocidade vezes a área. Então, para a gente manter uma equação próxima do que a gente está acostumado, a gente vai selecionar aqui como as variáveis Q, T e ρ, certo? A gente vai, lembrando a ideia, a gente selecionar um conjunto próximo àquele conjunto ótimo, que é o conjunto ρ-VD. Vou colocar aqui o ρ na frente, para a gente lembrar. No nosso caso aqui, a gente não tem o V, né? A gente vai fazer a substituição da velocidade, que é aquela variável externa, pela vazão, tá? Porque aqui a gente contempla uma variável tem massa e comprimento, a outra variável tem comprimento, e a terceira variável tem que incluir o tempo. Então a gente precisa aqui, ou a gente iria escolher a vazão, ou a gente escolheria a rotação, certo? A gente não poderia selecionar a viscosidade porque a gente ia ter uma incoerência aqui com uma massa específica, tá certo? A gente não ia formar um número adimensional. Então, isso aqui foi o nosso quinto passo. E o sexto passo é onde a gente monta as equações, né? Que é o que está aqui. A gente vai escrever os números adimensionais, multiplicando as variáveis repetentes adotadas por cada uma das variáveis que restaram na nossa função característica. Então, a gente vai fazer aqui esse sexto passo. Vou tentar deixar o que a gente vai fazer com o nosso π1, π2, e nesse caso aqui a gente vai ter desculpa, a gente vai ter um π3. A gente teria algo tipo assim, ó. Esse aqui é o nosso π1, deixar um pouquinho maior. O nosso π1 aqui a gente vai pegar, ρ continua a mesma coisa, aqui o V
mudou pela vazão, o L muda pelo diâmetro, e aqui muda a potência. Professor, dá licença. O senhor poderia repetir sobre a seleção dessas variáveis adimensionais, por favor? Essas variáveis. Desculpa. O que você está falando é o quinto passo? Isso, o quinto passo. Tá. O quinto passo, a gente vai selecionar aqui que ele chama de variáveis repetentes, mas são variáveis que, quando multiplicadas entre si, elas não formam um adimensional, tá? E essas variáveis, elas têm que ser a quantidade igual ao número de dimensões envolvidas, no caso aqui 3, por isso que a gente escolheu 3, e elas não podem formar um adimensional entre si. O que seria isso? Quando a gente multiplica as dimensões de cada uma delas, isso aqui tem que dar diferente de 1. Porque se a gente obtiver 1, a gente vai ter um adimensional e, consequentemente, no nosso sexto passo, que é a multiplicação desse conjunto de variáveis por outra variável, a gente não vai ter esse adimensional formado. Aí não existe uma regra bem definida. Normalmente, isso aí envolve a gente fazer vários problemas e no início pode parecer um pouco de tentativa e erro, quando a gente não tem prática com isso, mas nos problemas de mecânica dos fluidos, existe uma recomendação que, na verdade, é um conjunto que é muito utilizado e que normalmente aparece nos problemas de mecânica dos fluidos, porque envolve velocidade e massa específica do fluido e diâmetro ou comprimento de qualquer outra coisa, tá? Aí esse conjunto é um nosso, vamos chamar de conjunto ótimo. É um conjunto que a gente utiliza e resolve basicamente quase todos os nossos problemas de fluidos. Em alguns casos, como esse, a gente não tem a velocidade envolvida, mas a gente tem a vazão, que tem uma equação muito parecida com a equação da velocidade, né? Uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo. Aqui o que está mudando são os expoentes, mas é uma equação muito parecida. E aí a gente vai se adaptando baseado nisso. Por que eu sempre parto dessa escolha de viscosidade, massa específica, velocidade e diâmetro? Porque é o ótimo. É a nossa ótimo no sentido de que resolve os problemas para nossa disciplina, tá? Não que seja a melhor escolha possível, mas porque para nossa disciplina no geral é uma das melhores escolhas e que vai estar presente na maioria dos problemas, tá certo? Ok, obrigado. Opa. Bom, aí aqui a gente teve o nosso Pi1, né? Eu vou escrever logo todos antes da gente equacionar, para a gente não ter que fazer isso aqui de novo. Pi2. A gente vai pegar o mesmo conjunto de variáveis que a gente escolheu e multiplicar agora por outra variável que está no nosso problema. Nesse nosso caso aqui, já escolheu a potência, né? E as nossas variáveis foi massa específica, vazão e diâmetro. A próxima que vem aqui na sequência, a rotação, né? Então a gente pode escrever a rotação aqui. É o nosso problema. Que é o ômega. E o Pi3, a variável que restou aqui foi a viscosidade. Então a gente simplesmente substitui aqui o ômega por μ. E o que a gente vai fazer agora vai ser equacionar os expoentes dessas variáveis, né, que a gente tem em função da equação dimensional, para a gente poder encontrar esses expoentes A, B e C para o Pi1, A, B e C para o Pi2 e A, B e C para o nosso Pi3. O que é que a gente vai precisar aqui? Analisando aqui inicialmente o nosso Pi1, tá, pessoal? Se a gente fizer uma substituição das equações dimensionais desse problema, a gente vai ter tipo isso. Vou pegar aqui a equação. Rho, a gente já viu que é M vezes L a menos 3, né? Porque é dividido por L é o cubo. A gente sempre multiplica pelo inverso para
ficar melhor a nossa visualização. Isso tudo é elevado a A. E aqui vezes. A gente tem agora vazão. Vazão a gente sabe que é a unidade de comprimento ao cubo vezes a unidade de tempo. A menos 1, né? E aqui elevado a B. E agora a gente vai ter o diâmetro, que é simplesmente a unidade de comprimento. C vezes a potência. A potência a gente vai ter massa vezes comprimento ao quadrado vezes o tempo a menos 3. Isso tudo aqui, a gente lembrando que aí é a gente obter um adimensional. Então isso aqui precisa ser igual a um m elevado a zero vezes L elevado a zero vezes P elevado a zero. Porque tudo que é elevado a zero vai dar 1, né? É a ideia da gente obter o adimensional. Só conferir as equações, massa específica, m vezes L, unidade de massa sobre unidade de comprimento ao cubo, vazão, unidade de comprimento ao cubo sobre a unidade de tempo, comprimento é comprimento, né, que é o diâmetro, e a potência, uma unidade de massa vezes a unidade de comprimento ao quadrado, sobre a unidade de tempo ao cubo. Para a gente conferir, pode voltar aqui na tabela rapidamente e faz essa conferência. É importante fazer isso para a gente não ter problema com essa equação. Quando a gente fizer esse equacionamento aqui do nosso problema. O que é esse equacionamento que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai correlacionar aqui algo semelhante com o que foi feito. Ó, a gente vai pegar, equacionar os expoentes. Então, por exemplo, a gente vai escolher aqui a massa, foi um exemplo, e massa, tempo e comprimento. Normalmente a gente faz essa sequência, mas não quer dizer que, de novo, isso não é uma regra, tá? Cada caso é um caso que a gente precisa investigar. Então, analisando aqui, ó. Os expoentes, a gente vai ter massa. O que seria esse equacionamento, né? A gente vai pegar aqui m elevado, o produto, né, de bases iguais, a gente vai somar os expoentes. Então aqui a gente vai ter, aqui é 1, né, o expoente da massa, 1 vezes A vai ser o próprio A. Aqui não tem massa, aqui não tem massa, opa, aqui tem m elevado a 1, então aqui mais 1. E aqui igual a m elevado a zero, que é zero. Consequentemente, isso aqui a gente conclui, né, que A é igual a menos 1. Deu para entender, pessoal? Deu sim, Sim, professor. Então, fazendo a mesma coisa agora para o tempo, aqui não tem tempo, né? Então a gente não vai envolver nada dessa primeira variável. Aqui tem mesma coisa, base iguais, a gente vai somar os expoentes. Então, menos 1 vezes B dá menos B. Aqui não tem tempo, aqui tem menos 3 igual a zero. Consequentemente, pessoal, ignora esse símbolo que eu estou colocando aqui, tá? É só para a gente prosseguir com a equação, porque para a gente fazer mais rápido isso aqui, eu não tenho que ficar formatando a equação, tá bom? B vale menos 3. Da mesma forma, para o comprimento, como é que vai ficar a equação do comprimento? Vou fazer com vocês agora. Professor, B não seria igual a 3, porque menos B. Então, é menos B menos 3 igual a zero. Quando o B passa para o outro lado, né, vai ficar positivo, continua aqui o menos 3. Ah, tá ok, tá certo. Como é que fica a equação aqui do comprimento, pessoal? Vou fazer com vocês.
Ficava menos 3A, Vai ficar menos 3 vezes A, que a gente já encontrou que vale 3A, menos 1, não é isso? isso, O mais que mais? 3B, mais Mais, 3B, mais Mais C. 3, Ah, não, mais esquece. 3B que vale menos 3. A mais gente C, também já encontrou o valor de B. Mais C, mais 2. mais 2. Isso aqui Igual a é igual a zero. zero, né? Consequentemente, o C vale quanto? Aqui vai dar menos 3 vezes menos 1, dá 3, né? 3 menos 3, 0. C vale menos 2. Concordam? Conseguiram pegar aí, pessoal? O senhor já substituiu o A, não foi? Nessa equação de baixo do comprimento? Foi. Tudo aqui que está entre parênteses, aqui é o A, aqui é e aqui é o B, que a É o gente B? encontrou. Aham. Tá certo? Uhum. Deixa eu colocar aqui embaixo para... Isso aqui é o A. E aqui foi o B que a gente encontrou. Por que que normalmente a gente começa com a massa, pessoal? Porque na maioria dos casos, a gente só tem a massa em uma única variável, né? Que dependa do expoente. Aí quando a gente começa esse equacionamento com o comprimento, a gente vai ter três incógnitas. Aí depois tem que fazer a substituição, entendeu? A ideia é que a gente escolha, faça esse equacionamento de forma que a gente tenha uma solução direta, para a gente não ter que ficar indo e voltando nas nossas equações, tá? Mas isso é só uma sugestão para fazer mais rápido, tá certo? Aqui vai ficar massa Professor, o 3 vezes menos 3 não vai dar menos 9, não? 3 menos 3. Ah, é verdade, perdão, me confundi. Aqui fica menos 3 menos 1 é 3, né? Menos 9 dá menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4, não é isso? E quando passa para o outro lado, Isso, 4. fica 4. Aqui vai ficar. Isso aqui é só uma reorganização da equação, tá, pessoal? Para a gente saber se fez tudo certo. Aqui vai ficar a vazão, né? Rho elevado a menos 1 é a mesma coisa que tudo isso sobre Rho. E a vazão a menos 3 é a mesma coisa de dividir tudo pela vazão ao cubo. E aí a gente vai entrar naquela conferência, né? Para saber se a gente fez isso aqui da forma correta. Eu vou fazer com vocês daquela forma que eu havia dito, que eu acho a mais prática, tá? Mas não quer dizer que seja a melhor que vocês podem escolher, tá certo? Só voltar aqui que eu perdi a formatação. Pessoal, imagina que a gente está com um problema aqui no sistema internacional, tá? No SI. Mas na ideia, na verdade, a gente não, que o problema a gente não tem nenhuma informação a respeito das unidades envolvidas, né? A gente só quer reescrever essa função. Mas imagina que a gente está com um problema aqui no sistema internacional. A gente vai ter unidade de potência. Vou fazer bem devagar isso aqui para tentar fixar da melhor forma possível. Potência a gente sabe que é o watts, né? Então, deixar no SI, que é o watts. Vamos deixar aí
Só o otto propriamente dito. E aí a gente vai ter vezes, vou escrever logo aqui uma fração, porque a gente vai ficar com a fração. O diâmetro, a quarta, que na diâmetro normalmente a gente utiliza metro, né? Que é um dado de comprimento. Então, metro a quarta. Sobre a massa específica. A massa específica, lembrando que a gente tem, na verdade, é quilograma por metro cúbico. Então, a gente vai escrever aqui outra fração com vocês. Quilograma por metro cúbico vezes a vazão. A gente fica com metro cúbico por segundo. Quando a gente reorganiza essa equação e quando a gente expande isso daqui, a gente vai ficar com o seguinte: ó, potência é joule, né, por tempo, joule por segundo. A massa continua a massa. Desculpa, comprimento continua o comprimento, então metro a quarta. E aqui eu vou multiplicar pelo inverso dessas frações. Então a gente vai ter segundo por metro cúbico e aqui metro cúbico por quilograma. Aqui o que é que a gente já consegue perceber, né? Que esse metro cúbico anula o que está ali embaixo. E esse segundo anula esse outro aqui. O que é que sobrou na equação? Sobrou joule. Joule é Newton vezes metro, certo? E metro a quarta. Sobrou metro a quarta. E ainda a gente tem quilograma, né? Então a gente vai escrever aqui vezes 1 sobre quilograma. Dando continuidade, Newton, a gente sabe que é quilograma vezes metro sobre segundo. Opa. Sobre segundo ao quadrado. Metro continua do mesmo jeito. Metro a quarta, né, aqui. E a gente ainda tem um outro metro dali. E tudo isso dividido por 1 por quilograma. Aí observe o seguinte, pessoal. Aqui a gente ficou, no final do nosso problema, ficou... No final do nosso problema sobrou quilograma, anulou o quilograma. Só que a gente ficou com metro a sexta em cima e segundo ao quadrado embaixo. Isso aqui é um adimensional? Sim ou não? Não. Não, isso aqui não é adimensional. Isso quer dizer que isso aqui que a gente encontrou está errado, certo? Ele não pode assumir isso aqui como verdade, já que a gente não encontrou um adimensional. Como é que a gente sabe, como é que a gente checa isso? Volta aqui para as equações, conferir, porque pode ter errado, né? Tem problema quanto a isso. O importante é a gente identificar o erro e saber corrigir aqui em sequência. Voltando aqui para as equações, ó. Massa específica, não, quilograma por metro cúbico, é a mesma coisa que massa vezes ela menos 3, até aqui tudo bem. Vazão, imaginando no sistema internacional, né, metro cúbico por segundo. Então aqui está do mesmo jeito, unidade de comprimento ao cubo vezes segundo, vezes a unidade de tempo a menos 1, até aqui ok. O diâmetro é a unidade de comprimento, próprio L, e a potência, m vezes L ao quadrado vezes T a menos 3. Conferindo aqui a equação de potência, m vezes L ao quadrado vezes T a menos 3. Então, até então, nossas equações, né, que a gente colocou aqui, estão corretas. Volta, aí a gente vem para o equacionamento. Massa vai ficar com A mais 1, isso quer dizer que A vale menos 1. Até aqui, ok.
o tempo, a gente vai ter menos B, menos 3 igual a zero, consequentemente B igual a 3. E o comprimento vai ficar menos 3A, A vale menos 1, que a gente fez a substituição aqui, mais 3 vezes B, e B dá menos 3, né? Então a gente vai ficar com 3 vezes menos 3. Mais C, mais 2 que a gente tem aqui, igual a zero. Só recapitulando, menos 3 vezes menos 1 dá 3, menos 9. O B não deveria ser positivo, não? Mas é porque o B vale menos 3. O B vale Ah. menos 3. A gente fez a substituição direta do B. E aí a gente vai ter 3, né? Menos 9, que dá menos 6. Menos 6 mais 2 menos 4, consequentemente C igual a 4. Então tem alguma coisa errada aqui que a gente fez. Não deveria ter dado isso. Só conferir de novo. OQT. Se vocês identificarem alguma coisa na equação, podem falar, tá, pessoal? Então a gente vai ter potência, né? Watts. Professor, Oi. embaixo aqui tem quilograma dividido por metro cúbico vezes metro cúbico dividido para segundo, certo? Ah, é verdade. Tudo Isso eu isso aqui sempre... é o cubo. Tudo isso aqui tá ao cubo. Esse detalhe aqui. não era nem isso que eu ia falar, mas deu certo. Tem esse detalhe. Mas era o que você ia falar? Desculpa, eu acabei achando que era isso que tu ias falar e interrompi. Pode Não, falar. tá certo, eu acho que vai dar certo agora. Testei. Eu tô encabulado porque eu já fiz essa questão e eu lembro que era mais ou menos isso a resposta. Então, só recapitulando, watts, né, vezes aqui é metro a quarta sobre quilograma por metro cúbico e metro cúbico por segundo, só que tudo isso está a terceira, né? Então, substituindo watts é joule por segundo, metro a quarta, invertendo, aqui a gente tem segundo a terceira, né? E aqui, na verdade, fica metro. Aqui a gente tem metro a nona. E aí, metro cúbico por quilograma, que é o inverso, dando continuidade. Aqui a gente não vai fazer nenhum corte, tá, pessoal? Até porque a gente não tem nada para cortar. Então, vou manter tudo igual. Isso aqui se mantém a mesma coisa. A gente tinha aqui. Aí o Newton é o que é quilograma vezes metro sobre segundo ao quadrado, que é o que a gente tem aqui. Então, tudo isso vamos substituir aqui também. E aí, aqui sim, é que a gente vai fazer a nossa conferência. Quilograma anula esse quilograma aqui, né? Aí em cima, a gente... Joule por segundo. Opa, sumiu o segundo daqui. Então a gente vai colocar esse metro sobre segundo, certo? Esse metro sobre segundo é esse aqui, pessoal. Quando a gente expande o Joule, que é Newton vezes metro, e aí já tem esse segundo aqui, que foi o que eu esqueci de trazer para cá.
Fica dessa forma aqui. Conseguiram visualizar? Isso que eu acabei de fazer, essa correção. Sim. Então aqui em cima a gente tem segundo a terceira e embaixo segundo ao quadrado vezes segundo ao quadrado. Consequentemente, a mesma coisa, né? Isso aqui vai ser anulado. Segunda a terceira aqui. Aí o metro, né? Metro a gente tem metro a terceira vezes metro a quarta dá metro a sétima vezes metro ao quadrado dá metro a nona, né? Então metro a nona em cima e metro a nona embaixo. Tudo isso é a mesma coisa. Concordam? Sim. Então aqui sim, pessoal, a gente fez a conferência da forma correta, tá? Viram aqui que às vezes a gente acaba, algum detalhe passa despercebido e aí pensa que errou, mas na verdade está tudo certo, tá? Então isso é uma forma da gente conferir se fez tudo da forma correta, porque no final de tudo, isso aqui tem que dar, ó, tem que ter 1, para que a gente tenha um adimensional, tá certo? Alguns problemas vão ser grandes assim, nessa conferência. Notem que, à medida que vocês vão fazendo, e isso aqui vai se tornando mais prático, em vez de escrever tudo isso daqui, ou partindo daqui, já começa a escrever toda essa equação daqui. E aí esse processo de checagem para saber se estava correto se torna mais rápido, tá? Então recomendo do início, comecem assim, né? Das unidades com as unidades secundárias até chegando às unidades primárias, tá certo? Para não sair atropelando nada como eu acabei fazendo aqui, tá? Então aprendam com esse meu erro para vocês acabarem não, não cometendo também, beleza? Voltando aqui para o nosso P2, fazendo a mesma coisa, agora para o P2, deixar essa equação. P2 aqui. Então a gente vai aqui vai fazer a mesma coisa, pessoal. Escrever a equação em função ver o nosso π, né, em função das equações dimensionais. Só que a potência a gente sabe que é t a menos 1. Então é só apagar tudo isso. E aqui fica do mesmo jeito. Fazendo agora o equacionamento. Vou fazer com vocês de novo. Como é que fica aqui o equacionamento da massa? Bem, pessoal? Me ajudem aqui. A igual a zero. Vai ficar A igual a zero. E aí, professor? Encontrei A igual a zero. O que aconteceu? A igual a zero. Esse termo aqui vai sumir. Tá certo? Tem problema nenhum a gente encontrar um expoente igual a zero. Tá certo? O problema é a gente não fazer a checagem para saber se fez certo. Aí a gente pode estar tendo um probleminha. Vou só fazer isso aqui, pessoal, para dizer que é a checagem para saber se a conferência, né, do adimensional. Vocês estão vendo que eu estou clicando na seta, né? E a gente coloca aqui uma caixinha de texto. Pra gente saber se obteve um adimensional. Para quando vocês forem ver isso aqui de novo, tá melhor saber o que danado é isso que está dentro desse quadrado. Então agora o equacionamento aqui do tempo, pessoal, como é que fica? Vai ser menos 1, professor? B igual a menos 1. A gente vai ter menos b, né? Esse primeiro termo aqui. Menos 1 igual a zero, consequentemente, né? B vale
menos 1. E o comprimento, pessoal? Nossa equação que a gente teve um problema na passada. Como é que vai ficar? Vou fazer a equação como um todo, a equação direta, tá? Para não ter, para a gente não se confundir. Como é que fica aqui? Menos 3A Menos 3A que vale 0, que a gente já encontrou, certo? Mais, mais 3B mais 3 vezes B que vale menos 1. Mais o que tanto? mais C. Mais C, isso aqui igual a 0. Consequentemente, C vale 3. C vale 3. Né? Aqui vai dar 0, né? Menos 3 vezes 0 é 0. 3 vezes menos 1 é menos 3. Quando passa para o outro lado, dá 3. Então, reescrevendo aqui o nosso π2, a gente obteve. A vale 0. Q vale, é o nosso B, né? B vale menos 1. E D, o nosso C vale 3. Consequentemente, a nossa equação fica D3 vezes ômega, ou ômega D3, sobre E. Tá aqui, pessoal, já dá para saber que a gente obteve a equação, o número dimensional, só olhando para isso aqui. Sim ou não? Antes de fazer toda essa checagem aqui, daqui, vocês conseguem visualizar que isso já é uma dimensional? Eu não consigo, não. Ó, vamos lá, tentar ajudar vocês com essa visualização um pouco mais prática. Aqui, como a gente tem uma fração envolve apenas 3 variáveis, né? Aqui a gente tinha 4. E nesse caso, a gente não tem. A única variável que a gente tem, que é uma fração, é a vazão, né? Que é metro cúbico por segundo. Então, minimamente, a gente tem metro cúbico por segundo aqui embaixo, não tem nenhum expoente aqui, como era esse caso. Então, a gente tem metro cúbico por segundo aqui embaixo. E aqui em cima, a rotação é 1 sobre segundo. 1 sobre segundo vezes metro ao cubo, dá metro ao cubo sobre segundo em cima, e a gente tem metro cúbico sobre segundo embaixo. Consequentemente, a gente vai obter um adimensional aí, tá? Mas, como é de praxe a gente fazer esse equacionamento, eu vou fazer com vocês aqui de novo, para não ter, para fixar bem esse conceito. Então, só um exemplo, ó. Poderia ter aqui radiano por segundo, vezes metro ao cubo. E aqui embaixo, a gente tem simplesmente metro ao cúbico por segundo. Isso aqui, no final das contas, a gente inverte, vai ficar metro ao cubo sobre segundo, vezes segundo sobre metro ao cubo. Eu não vou escrever o radiano, aqui é o interesse a gente colocar só as dimensões. Então, vou até apagar daqui para a gente não confundir. Até porque a rotação ela pode ser dada também em hertz, tá? Dependendo do problema, a gente utiliza em hertz ou em radiano por segundo. Depende do cálculo que a gente quer fazer. Então aqui a gente obtém, ó, exatamente o nosso 1. Tá certo, pessoal? Viram que para a gente encontrar esse π2 foi bem mais rápido, né? Bem mais fácil bem mais prático essa checagem, tá? A gente fez. Mas é importante, ainda assim, a gente checar para saber se fez tudo isso da forma correta. Tá bom, pessoal? Sim, sim. Sim, professor. Então, dando continuidade, vai fazer aqui o π3. Quando a gente faz... Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Aproveitar essa equação. Fazer a mesma coisa.
e aproveitar isso daqui. Vai mudar aqui, ó, é essa equação, que a gente vai utilizar a equação da viscosidade, tá? Por exemplo, viscosidade a gente sabe que é massa, vai ficar L a menos 1 vezes T a menos 1. De novo, conferindo isso daqui, M vezes L a menos 1 vezes T a menos 1, volta para o que a gente fez na tabela inicial, M vezes L a menos 1 vezes T a menos 1. Então, tá tudo certo com o que a gente acabou equacionando aqui. E agora, que é normal, vai fazer o equacionamento dos expoentes. Como é que fica esse equacionamento aqui, pessoal? Da massa, começando pela massa. A mais 1 A mais 1 igual a 0. igual a 0, consequentemente, A igual a menos 1. A igual a menos 1. E o tempo? Menos, Deixa eu menos B. ficar menos B, Menos 1. menos 1, igual a 0, tá? Lembrando aqui, ó, menos 1 vezes B, menos B. Aqui não tem tempo. Menos 1 elevado a 1 dá menos 1. E aqui, igual a 0. Consequentemente, o nosso B vale quanto? Menos 1. B vale menos 1. E agora o comprimento. A gente vai ter menos 3A, que vale menos 1. 3 mais 3 vezes B, que vale menos 1 também. Mais C, menos 1, igual a 0. Consequentemente, C vale quanto? 1. C vale? 1. C vai valer 1, né? Porque aqui menos 3 vezes menos 1 dá 3, mais 3 vezes menos 1, que é menos 3, isso aqui é 0. Consequentemente, esse menos 1 passa para o outro lado e fica positivo. Então aqui, pessoal, a gente já obteve todos os expoentes, né? Consequentemente, nosso P3, ó, A vale menos 1, B também vale menos 1, e o C vale 1. Nossa equação. Isso aqui é só uma reorganização, tá, pessoal? Para ficar melhor a gente visualizar esse adimensional. A ρ vezes Q. De novo, para a gente checar isso tudo aqui, ver se a gente fez certo. Viscosidade, quilograma por metro vezes segundo, vezes diâmetro, que é metro. Vai ter a vazão, né? E a gente também vai ter a massa específica, que é quilograma por metro cúbico, aqui embaixo. Aqui, pessoal, a gente já, dessa primeira organização que a gente fez, da nossa equação, a gente já pode anular aqui, né, o metro cúbico com esse metro cúbico. E aqui o quilograma, né? O quilograma que está aqui. Bom,
esse quilograma que está aqui. Além disso, o metro com esse metro e o segundo com o segundo. E aí, tudo isso é igual a 1, tá bom? Aqui a checagem desse adimensional que a gente fez. Como a ideia é a gente reescrever essa função, potência, que é a função da vazão, do diâmetro, da rotação, da massa específica e da viscosidade, quando a gente reescreve tudo isso, a gente vai ter basicamente isso daqui, ó. E 1, que é a função de π2 e do isso. Basicamente isso. E aqui a gente pode substituir os valores, né, de π1, π2 e π3 para a gente ter a expressão completa desses adimensionais que a gente encontrou. Então, π1 é tudo isso aqui. O π2 o π3 foi o que a gente acabou de encontrar, esse termo aqui. Então, isso aqui seria a reescrita daquela nossa função. E é o que eu vou pedir para vocês fazerem, pessoal, em função do nosso horário. Com isso daqui, né, esse que a gente fez, a análise dimensional desse nosso problema, que consiste da bomba centrífuga, queria que vocês tentassem responder essa questão aqui, tá? Essa primeira parte aqui diz o seguinte: então, um protótipo de uma bomba de água tem um diâmetro de rotor de 61 centímetros e é projetada para uma vazão de 0,34 metro cúbico por segundo e uma rotação de 750 RPM. Um modelo de bomba com diâmetro de rotor, então esse aqui seria o nosso protótipo, e aqui o modelo, propriamente dito. Um modelo de bomba com diâmetro de rotor de 30,5 é avaliado com ar, então aqui a gente tem água no protótipo e ar no modelo, massa específica. A rotação 1.800 RPM, maior do que essa daqui. Então, desprezando os efeitos do número de Reynolds, ou seja, a gente não precisa, não é de interesse que a gente mantenha o mesmo número de Reynolds durante esse escoamento, por isso que está sendo dito aqui para desprezar. E para condições similares, qual deve ser a vazão volumétrica do modelo? Então, a gente sabe qual é a vazão volumétrica do protótipo. O interesse é saber a vazão volumétrica aqui do modelo. E se o modelo da bomba requer uma potência de 0,082 HP, que é uma unidade de potência, né, no sistema inglês, para ser acionada, qual deve ser a potência que o protótipo precisa? Então, qual é a ideia, né? Aqui, inicialmente, é importante fazer a análise dimensional do problema, para obter esses adimensionais aqui. Como a gente já fez isso, a gente vai utilizar esses adimensionais que a gente obteve anteriormente aqui nessa questão. O que é que está sendo pedido inicialmente? Vazão volumétrica do modelo. O que é que a gente faz? A gente quer uma semelhança dinâmica dos dois casos, do protótipo e do modelo. O que é que a gente vai fazer? Igualar aqui os adimensionais do modelo e do protótipo, como é dado aqui nesse exemplo. Como a gente quer a vazão, a gente vai olhar para esses adimensionais aqui e ver qual adimensional correlaciona a vazão. Ah, professor, todos têm vazão. É porque a gente escolheu a vazão como uma das variáveis repetentes, né? Então a gente vai ter a vazão aqui em todos esses adimensionais. Só que quando a gente olha para esses adimensionais, vou até levar aqui para o nosso problema. Tá aqui os adimensionais que a gente encontrou. Quando a gente olha para cá, a gente nota que a gente só conhece a potência do modelo, não conhecemos a potência do protótipo, então a gente não faz sentido a gente igualar esse adimensional, porque a gente vai ter duas incógnitas, potência e vazão. E agora a gente vem aqui
para o adimensional da rotação. A gente conhece a rotação do modelo, conhecemos a rotação do protótipo, conhecemos o diâmetro do protótipo e o diâmetro do modelo. Também conhecemos a vazão do protótipo. Consequentemente, a partir disso, da igualdade desses dois adimensionais, a gente pode encontrar a vazão do modelo. Com essa vazão do modelo encontrada, a gente pode fazer a igualdade deste adimensional aqui e, consequentemente, encontrar a potência que esse protótipo precisa. Vocês vão ver que vocês não vão precisar fazer nenhuma conversão de valores para obter isso daqui, nem de potência, nem de rotação, e vocês vão obter a resposta, tá? Então, eu queria que vocês tentassem fazer com isso daqui que a gente fez hoje, vocês tentassem resolver isso, e a gente discute depois o resultado, ou, se for necessário, eu respondo essa questão com vocês. Porque aqui, a parte mais complicada que a gente tinha para fazer era isso, era a análise dimensional. Agora, é uma semelhança aqui dos modelos, né? Uma semelhança dinâmica, que é a semelhança, uma igualdade desses números adimensionais. Tá certo, pessoal? Notem que nesse problema a gente não utiliza esse terceiro adimensional aqui, mi vezes d sobre ρ vezes q. No fundo, pessoal, isso aqui, se a gente tivesse a velocidade, por exemplo, envolvida, a gente iria encontrar aqui o número de Reynolds. E o programa está dizendo para desprezar o número de Reynolds. Então, de qualquer forma, a gente não precisaria disso daqui. Ah, professor, se fosse numa prova, o que é que eu ia fazer? Ia encontrar os três, de todo jeito, para poder saber o que realmente ia usar ou não, tá, pessoal? A gente não teria como a gente prever o que é que precisa e o que não precisa, tá certo? Tudo bem, pessoal? Eu vou salvar uma cópia aqui e deixar só o que a gente fez hoje, tá? Para não misturar tanto slide e tanto material de estudo que vocês têm no Cigar. Essa tabela aqui, caso vocês usem para estudo. E deixar só esses problemas aqui, tá? Esses problemas a gente faz depois em aulas de exercícios posteriores e mais para frente, tá certo? Mas eu vou salvar isso aqui e colocar no Cigar para vocês, para tentarem resolver e responder. É interessante também que vocês resolvam isso daqui, esse problema, utilizando como variáveis repetentes ρ, Q, ρ, D e ômega. Vocês vão ver que vocês vão encontrar adimensionais diferentes, né? Obviamente vai encontrar diferenças, porque utilizou o ômega em vez da rotação, desculpa, da vazão, mas a resposta aqui que vai ser encontrada vai ser a mesma, tá? Para mostrar que a gente vai obter o mesmo resultado, tá bom? Professor, aí em casos de prova que tem exemplos diferentes, aquela equação a gente tem que tomar ela como base, ela é sempre padrão, essa da potência? Potência é igual a uma função dependente de 5 variáveis, mais ou menos. Não, isso aí, só um minutinho. Pra ver se eu entendi. Se isso aqui fosse uma questão de prova, essa daqui, por exemplo, É não, isso. então, aí aqui, vocês que têm que montar a função característica, certo? Tem que montar a função característica aqui, que a potência, no caso, vocês teriam que fazer isso daqui. Não é todo problema que vai estar assim, não, certo? Em alguns problemas, tipo este aqui, que não tem, mas tipo esse aqui, ó, deixa eu pegar outro exemplo. Um modelo de 1:10 de uma asa supersônica testada a 700 metros por segundo nas condições padrões apresenta um número de lançamento, um momento de lançamento, né, de 0,25 kN por metro. Se os efeitos do número de Reynolds podem ser desprezados, determine um momento de lançamento de um protótipo de asa para o mesmo número de Mach. Então aqui vocês e tem uma função aqui para o momento, né? O momento, a gente sabe, ele depende basicamente, né? Ele é função da força e da distância, né? Então iria escrever algo desse tipo aí. Só que essa força, quando a gente tá correlacionando aqui nesse problema em específico, essa força ela é função, ela vai depender aí da velocidade, né, do lançamento
e das condições do escoamento ali. Então, a gente teria as propriedades do fluido características. Então, aí ficaria com a função momento, é função, por exemplo, de velocidade, massa específica, viscosidade. A gente não precisaria incluir viscosidade, porque aqui está dizendo para desprezar o número de Reynolds. Então, a gente poderia desprezar isso daí já. Então, a gente teria momento, função da velocidade, da massa específica e da distância. Que no caso aqui seria o tamanho da asa, né? Consequentemente, a partir disso, iria encontrar um adimensional para o momento e para poder resolver essa questão. Então, a gente tem que pensar nas questões. Por isso que é importante fazer várias questões desse tipo, porque nem sempre a gente vai ter uma coisa pronta, tipo essa. E aí a gente tem que sair fazendo essas correlações de, de, de variáveis que estão envolvidos no nosso fenômeno. É saber interpretar o fenômeno propriamente dito, tá certo? Não é sempre que vai ter isso aqui na questão, a questão vai dar isso daqui, não. Normalmente, o enunciado da questão diz, calcule, reescreva na forma adimensional o problema tal, tal e tal, onde, sei lá, a potência ela é função da velocidade, do escoamento, da massa específica por escrito. Mas às vezes isso aqui tá por escrito e não simplesmente assim. Ou a gente tem que acabar interpretando um problema como esse daqui e criar a função para resolver isso daqui. Esse problema, tá certo? Perfeito. Pessoal, então, hoje não deu para a gente fazer os 2 exercícios, certo? Caso amanhã a gente não faça mais exercício de análise dimensional e semelhança, não se preocupem, eu marco uma aula de exercício com vocês, extra, e, enfim, a gente vai ter tempo para isso, porque eu quero que a gente fique na mesma sequência das turmas da manhã e da tarde, para a gente nem ficar muito adiantado e nem a gente ficar muito atrás, tá? Mas quanto aos exercícios, não se preocupe que a gente faz normalmente isso daqui depois. Tá certo, pessoal? Certo, professor. Então é isso, pessoal. Boa noite. A gente se vê amanhã. E tenta fazer esse exercício que a gente comentou agora no finalzinho. Vou colocar esse slide, né, esse PDF lá no Cigar.